Hey peoples! Eu sou a Isa, esse é o meu canal e eu gosto de falar sobre terapia ocupacional, sobre autoestima, sobre livros aqui. E hoje eu vim falar um pouco da minha faculdade, né, que é a terapia ocupacional. Se você não sabe o que é isso, já tem um vídeo falando aqui no canal, que é só você clicar aqui nesse card pra você assistir. E hoje eu vim falar um pouco das matérias que eu fiz nesse último semestre da faculdade, que foram 10 matérias, fiz bastante. Eu fiz algumas de manhã e algumas de tarde e adiantei algumas que não eram no meu período também. E as matérias que eu fiz foram... Eu vou falando e eu vou contando pra vocês um pouco sobre como foi a experiência de cada matéria que eu fiz. Eu fiz Anatomia 2, que eu já tinha feito Anatomia 1 no presencial, e aí Anatomia é uma matéria que é bem presencial mesmo, né? Só que acabei pegando ela EAD assim, porque foi falado que talvez depois ia ter umas aulas práticas, assim, tipo quando voltasse, né, as aulas. E eu pensei, vamos adiantar, né? E aí a gente fez EAD mesmo, acabamos não indo fazer práticas, né, por causa que a federal não liberou, né? E também aí a gente foi fazendo por meio de imagens mesmo, da gente visualizando as imagens de onde fica cada parte do corpo, né? No outro semestre a gente aprendeu sobre ossos e aprendemos também sobre os músculos e tal. E aí nesse semestre a gente aprendeu mais sobre os ossos da mão, o sistema nervoso, né? A parte do cérebro, e também aprendemos sobre a parte dos membros inferiores. E aí eu gostei bastante desse método assim EAD. É claro que é totalmente diferente a anatomia EAD de anatomia presencial, né? Eu recomendo que se você nunca pegou, tipo, nenhuma matéria assim presencial, não fez anatomia 1 presencial ainda, você pegue uma matéria assim presencial, ou se você já fez anatomia 1, você deixa pra pegar 2 presencial, porque é bem diferente, tipo, você, quando faz presencial, você tem contato lá com as peças, né, com os corpos, que você consegue visualizar como é isso no corpo humano mesmo. Nesse caso das aulas que a gente estava fazendo, a gente estava visualizando como era naqueles, tipo manequins que eles têm, que mostram os órgãos e tal, e aí fica muito mais fácil da gente visualizar, né. E aí é diferente também do corpo de uma pessoa, tipo, tá tudo certinho ali, no corpo da pessoa não vai estar tão certinho assim. Mas enfim, é bem interessante fazer presencial essa matéria também. Mas eu também gostei de fazer assim EAD, porque pra mim foi muito mais fácil. Na presencial, tipo, eu fiquei de exame final e eu passei, tipo, por 1/10, passei raspando. Eu acho que é uma matéria bem difícil. E assim, EAD, tipo, a maioria das pessoas passou, porque anatomia é pura decoreba, gente. Você tem que decorar os nomes, tem que decorar o nome dos músculos. E aí, como EAD, né, gente, dá pra você consultar. Né, então, até os professores já sabem que a gente fazia isso. Eles mesmos falaram, pode consultar. Então, é que eu acho também que igual, quando você for se formar um profissional, isso não pode ser, tipo, um problema tão forte. É claro que você tem que ter uma noção básica, principalmente se você for se formar em medicina, assim, igual terapia ocupacional também, tem muitas pessoas que trabalham com a parte mais física, né? Não é muito a área que eu quero ir. Eu acho que quem quer trabalhar mais com essa área seria mais interessante fazer presencial, né? Mas, igual... Nesse caso, assim, tipo, você não precisa ter todos os nomes na sua cabeça, até porque ao longo do tempo pode ser que você esqueça e tal. E sempre tem médicos que consultam o livro, né, pra saber os órgãos, tá, onde fica cada coisa, qual que é o nome de cada coisa. Porque o que vai mesmo fazer você, tipo assim, decorar, sempre estar com isso em mente, é a prática e os anos de experiência, né? No caso, eu gostei desse sistema, assim, tipo, que não precisa ser essa decoreba toda. Mas, enfim, pra mim foi bom, pro resto da turma também, porque todo mundo passou, né? Ao contrário de como se fosse anatomia presencial. Eu fiquei, tipo, até pensando, é o mundo ideal. Eu fiquei até pensando igual aquela música lá, o mundo ideal é um mundo que eu nunca vi, mas amei. Enfim, gente, eu também fiz a matéria de Fisiologia aplicada à terapia ocupacional. Fisiologia é uma matéria que estuda sobre o corpo, né? Questões do sono, questões fisiológicas do corpo, como, por exemplo, sistema digestório, sistema urinário, sistema neurológico, sistema respiratório. Tudo isso a gente foi vendo, né? A gente geralmente vê algumas partes disso no ensino médio também, né? Só que aí, quando você vai fazer uma universidade que tem esse tipo de matéria, é mais aprofundado, né? Foi uma matéria que eu achei um pouco difícil, mas foi uma matéria que os professores deram muito conteúdo. Trocou, tipo, teve 3 professores, né? Então cada professor tinha uma didática
diferente, assim, então foi um pouco complicado, mas ao mesmo tempo bom, porque cada professor tem uma didática diferente, então se você não se adapta com uma, tudo bem, depois trocou de novo, não se adaptou, trocou de novo, ou, tipo assim, se adaptou, aproveitou a matéria ali. Teve uma professora que eu gostei bastante, ela inclusive tem um canal aqui no YouTube, e eu vou deixar o link na descrição pra vocês, pra quem quer aprender mais sobre fisiologia, que as aulas dela são muito boas e muito completas. E, enfim, a gente foi fazendo... essa professora, ela deu por um sistema, né, da UFPR virtual, que você tem que assistir às aulas. Em todas as aulas tem os... Tipo assim, ao decorrer da aula, você assistiu 1 minuto de aula, aparece um exercício pra você fazer. E você tem que fazer o exercício. Eu achei que isso foi uma forma ótima, assim, de fazer os alunos assistirem às aulas, inclusive eu mesma, né, assistir às aulas e já colocar em prática ali o que você prestou atenção da aula, o que você absorveu. Então achei bem legal isso, tiveram várias aulas, foi bastante assim, tipo, pra lidar com essa demanda, mas eu acho que é uma maneira que os alunos conseguem aprender. Talvez se essa matéria tivesse um pouco mais de tempo, fosse feita dessa forma, seria melhor. Mas eu gostei bastante em relação a isso, gostei bastante de aprender sobre a fisiologia, sobre o corpo. Eu acho essas matérias assim de biológicas mais difíceis, mas essa matéria até que foi mais tranquila. É bom fazer matérias de biológicas EAD, porque você pode, né, pesquisar, dar uma pesquisadinha assim quando você tá fazendo a prova, ou dar uma pesquisadinha, tipo assim, parar o vídeo, ou depois assistir a aula de novo, sabe? Eu gosto dessas coisas porque eu consigo absorver melhor do que quando eu tô no presencial. Claro que também matérias biológicas no presencial, às vezes tem algumas aulas que são mais práticas, que você consegue estar visualizando melhor do que só quando você tá numa videochamada, né? Mas tem um lado bom e tem esse outro lado que não é tão bom assim, né? Então é isso. E aí também fiz a matéria de Introdução ao Processo da Terapia Ocupacional, que é uma matéria que eu aprendi, tipo, sobre quais são os modelos, por exemplo, humanista, modelo positivista, todos esses tipos de modelo. Foi uma matéria que eu gostei bastante, ela é bem teórica mesmo, mas a professora era muito boa, gostei bastante dela e das formas como ela fez a avaliação com a gente, né, que a gente teve que, em alguns momentos, criar alguns casos e falar como a gente, tipo, interviria nesses casos, né, com o paciente. E aí trazer também sobre essas questões mesmo dos modelos, das abordagens e compreender o objeto de estudo mesmo da terapia ocupacional, né? Que quando você faz uma faculdade, a sua faculdade tem um objeto de estudo e um objeto profissional, né? E a gente conheceu ambas as coisas, objeto de estudo e objeto profissional. O objeto de estudo são as pessoas e o objeto profissional é a ocupação, o fazer, tudo isso, né? E foi bem interessante, assim, essa matéria, eu gostei bastante, mesmo ela sendo mais teórica, eu achei que a professora deu essa matéria muito bem. A outra matéria que eu fiz foi Métodos, Abordagens e Procedimentos em Terapia Ocupacional. Essa já é uma matéria que eu fiz adiantada, que no caso ela meio que acho que seria uma continuidade da introdução ao processo da terapia ocupacional, né? Porque a introdução você vai saber como se dá o processo da terapia ocupacional, né? Como se faz para todo o caminho, assim, para ir percorrendo, para que você chegue... primeiro você faz uma avaliação com o cliente, depois você faz uma conversa, depois você tenta dar uma atividade para ver como ele reage, depois você pode fazer uma readaptação dessa atividade e tal. E aí, nesse caso, essa outra matéria que eu fiz, que é Métodos, Procedimentos e Abordagens de Terapia Ocupacional, ela já aborda mais especificamente sobre cada abordagem, cada método e cada abordagem mesmo. Ela se foca nisso, é bem teórica também, mas eu gostei bastante, conheci algumas abordagens bem diferentes, assim, pra mim, na verdade, tem bastantes coisas que são novidades, porque geralmente o que a gente mais conhece é modelo de ocupação canadense, né, que é o mais falado, e muitas pessoas inclusive não conhecem, porque as pessoas geralmente não conhecem nem a terapia ocupacional, mas tem vários modelos bem interessantes e acho que é importante que tenha essa variedade de modelos e talvez que venha até ter mais, né, porque geralmente os modelos, eles são meio que tipo, do mundo todo, não tem coisas especificamente, por exemplo, do Brasil. E acho que faz toda a diferença isso, você atender uma comunidade do Brasil de você atender uma pessoa dos Estados Unidos, né? Porque a cultura é diferente, tudo é diferente. Então acho que é interessante ir criando, fazendo essas pesquisas para que possa se desenvolver mais modelos nessas áreas, mais abordagens.
e para que essa profissão possa se desenvolver também, né? Então eu também fiz a matéria de neurociências para terapia ocupacional, que foi a minha queridinha! Ai, eu amei muito essa matéria de neurociências. Eu gosto muito dessa parte neurológica, neurociência, sabe? Dessa parte do cérebro mesmo, e nessa matéria é o que a gente vê, a gente começa a compreender o cérebro, ver os lobos do cérebro, cada parte, occipital, parietal, coisas que a gente vê em anatomia também, só que em neurociências a gente vê mais com um lado mais neurológico mesmo, e com uma parte também, a gente também vê sobre o cérebro, igual em outra disciplina que eu fiz, que é psicopatologia dos transtornos mentais, só que nessa, no caso, você vê mais voltado para transtornos mentais e tal, para compreender o cérebro, mas tem uma visão um pouco mais psicológica mesmo. Essa da neurologia, ela tem uma visão mais neurológica, mais, como posso dizer? É mais. Enfim, é diferente, assim, enfim, elas são diferentes, né? E nessa matéria a gente fez vários trabalhos. Eu achei muito legal porque a professora, ela disse que ela tinha feito um curso de como dar aulas EAD, né? E eu achei isso muito legal, porque eu acho legal que os professores também tenham essa preocupação com os alunos. Tipo, não é só falar, ai, aula EAD, eu não acredito na aula EAD, eu vou dar de qualquer jeito, sabe? Eu acho muito legal também que o professor tenha essa preocupação de também fazer essa capacitação e tal. E mesmo igual eu estudo na federal, né? Eu acho que seria, tipo, super justo que o governo federal oferecesse essas capacitações para os professores, né? Porque dessa forma o ensino ele continuaria tendo qualidade. Porque essa forma é um ensino emergencial que teve que acontecer, né? Foi algo que não era previsível, tipo assim, não era pra eu estar fazendo terapia ocupacional à distância, mas foi o que aconteceu. E se eu não fizer também, vou ficar, tipo, vou me formar não sei quando. Então eu acredito que eu tenho que ir fazendo e acredito que os professores também têm esse papel, assim como o governo também tem esse papel de capacitar os professores, eles têm esse papel de continuar sendo professores, de trazendo esse ensino pra gente, de estar ali com a gente, sabe? Eu prefiro muito mais, por exemplo, aula ao vivo, assim, tipo videochamada mesmo, que você tá ali na mesma hora com o professor, você pode tirar suas dúvidas naquela hora, do que aula gravada. A aula gravada tem um lado bom que você pode ir parando e tal, mas na minha faculdade as aulas sempre ficam gravadas, então você pode assistir depois também, se você não tiver conseguido pegar direito na aula. Então eu gosto bastante dessa forma, assim, que é feita junto com o professor remotamente mesmo. Enfim, nessa matéria de neurociências a gente fez várias atividades assim no Canva, que eu adoro muito mexer no Canva pra fazer várias artes, assim, criações, essas coisas, e a gente fez mapas mentais, a gente fez até um jornal, a gente fez posts pra Instagram, em breve vou estar liberando aí esses posts, e eu posso mostrar o jornal pra vocês também lá no meu stories, eu posso colocar aqui mesmo no vídeo. Ficou bem legal, assim, a gente trouxe informações, igual nesse jornal a gente falou um pouco sobre as drogas, como isso afeta o sistema neurológico, vários assuntos, assim, que foram bem interessantes que a gente trouxe. Ó, gente, eu fiz com a minha colega esse jornal sobre neurociência, com os conteúdos neurônios, transtornos neuropsiquiátricos, neuroplasticidade e substâncias psicoativas, né? Aqui a gente colocou sobre os transtornos neuropsiquiátricos, a depressão, ó, inclusive para amarelo, né? E aqui é um outdoor que eu fiz no curso de fotografia mesmo e aproveitei já para colocar aqui. E aqui é sobre a neuroplasticidade, que é uma forma do cérebro recuperar, e também colocamos um cuidado, porque às vezes o uso de algumas drogas impedem que até mesmo a neuroplasticidade recupere, né, algumas funções que são perdidas. E aqui o final que a gente colocou algumas indicações de outras coisas para as pessoas que se interessarem acessarem. Fiz também a matéria de patologia geral, que, meu Deus, eu achei muito difícil, mas é muito legal ao mesmo tempo, porque é igual nesse momento de vacina, assim, da gente estar se vacinando, a gente aprendeu sobre como a vacina reage no nosso corpo, e tipo assim, é um sistema incrível, o nosso corpo, ele é incrível, como ele, tipo assim, como tá tudo interligado, como cada célula faz o seu papel, sabe? Eu acho isso muito legal e eu acho muito legal poder visualizar isso nessas matérias. Mesmo achando difícil compreender, tipo, às vezes eu tenho que assistir mais de uma vez, às vezes daí eu procrastino pra assistir aquela aula porque a última aula eu não entendi, ou a última aula eu parei na metade porque eu não tava entendendo nada, sabe? Essas coisas assim, mas... Enfim, acho que a gente tem que se focar pra também sempre participar nessas matérias e tentar compreender, mesmo que a gente tenha que assistir, por exemplo, a aula mais de uma vez, que a gente também se envolva com essas matérias que são mais difíceis, né? Porque elas também têm o seu lado
importante, né? E esse lado também que a gente, igual eu falei, esse lado que encanta a gente também mesmo. Igual, mesmo não sendo uma neurociência pra mim, que é uma matéria tipo, que eu amo, igual psicopatologia, saúde mental, é uma matéria que me encanta, mesmo sendo algo mais difícil de compreender, entendeu? Porque é sobre o nosso corpo humano, né? Nossa mente, coisas que tem tudo a ver também com a terapia ocupacional, com o sujeito, né? Que é o nosso objeto de estudo. Também fiz a matéria de processo de terapia ocupacional na atenção primária à saúde, que no caso a atenção primária à saúde seria os postinhos, né, unidade básica de saúde, atenção à saúde da família, várias coisas assim que provavelmente vocês acompanham, assim também questões de serviços sociais, do CRAS, do CAPES, atenção à mulher, sabe, todas essas questões. E nessa a professora foi mandando artigos pra gente lendo durante a semana, pra depois a gente fazer um questionário respondendo sobre o que a gente leu nesses artigos, né, respondendo questões de verdadeiro e falso, tudo isso. Eu achei bem interessante essa forma também de aprendizado, mesmo não tendo aula junto com a professora, eu achei legal porque dessa forma a gente teve que ler esses artigos, né, e eu acho que artigos são uma forma boa da gente aprender, da gente ter contato com essa linguagem acadêmica, desse mundo de pesquisas, que é muito importante, né, que em breve também gosto muito desse mundo, quero me tornar uma pesquisadora também, de trazer esse conhecimento para as pessoas, compartilhar, né, ainda mais na terapia ocupacional, que é algo que não tem tantos artigos assim, né, eu acho muito legal isso. E, enfim, foi mais ou menos dessa parte, assim, eu gostei bastante. A professora também trouxe algumas coisas sobre a questão das mulheres que sofreram violências. Eu achei bem interessante trazer sobre isso também na faculdade, né, e na nossa nas nossas matérias, porque é uma população que provavelmente a gente vai atender também, né. Também tive a matéria de processos de terapia ocupacional na saúde mental. E eu achava, tipo assim, meu Deus, vai ser a matéria que eu vou mais gostar do curso. E realmente, foi uma matéria que eu amei. Tipo assim, foi a saúde mental dada pelo professor foi mais voltada para a parte social. A gente pediu para que ele falasse um pouco mais assim sobre psique, sabe, essa outra parte também da saúde mental. Só que acabou que ele não passou muito porque a abordagem dele é mais social, né? E aí a gente acabou tendo mais esse aprendizado que seria mesmo da abordagem que ele tem. Foi muito bom, muito importante, porque assim a gente conheceu mais sobre coletivos, economia solidária, também conhecemos sobre o CRAS, acompanhamento terapêutico, o sistema residencial terapêutico, várias coisas assim, né, a luta antimanicomial, que são assuntos muito interessantes também, que envolvem todo o coletivo, a comunidade, e também essa matéria é algo que instiga muito que a gente se junte como coletivo, né, reivindique pela saúde mental e pelo cuidado com todas as pessoas, inclusive pelas pessoas que são marginalizadas, que são as pessoas que mais precisam de atenção. Nessa matéria eu senti um pouco de necessidade de aprender mesmo mais sobre a psique, né, sobre a questão da depressão, da ansiedade, essas coisas, né, que são parte da saúde mental. Só que também preciso contar que foi a única matéria que eu reprovei EAD, né? Eu não acredito que eu reprovei numa matéria EAD, mas acredito que tenha sido a didática de avaliação do professor, porque não foi só eu que reprovei, foram vários alunos, inclusive eu acho que foi uns 80% da sala. Então nada a declarar, né? Então, gente, também fiz a matéria de saúde e sociedade, que eu amei essa matéria. O professor, ele passava documentários pra gente que trouxessem temas como alimentação, para quem tem uma alimentação saudável, mas quais são os empecilhos para isso? Ou outras questões também como trabalho em frigoríficos. Para mim foi difícil assistir esse documentário porque eu era vegetariana e aí passava as carnes lá, e sem contar também que trabalho frigorífico não é nada ergonômico, não é, tipo assim, é muito, eles realmente, exploram as pessoas que trabalham lá, e as pessoas geralmente saem com problemas nas mãos, assim, devido ao corte de faca, tem que ser muito rápido, tudo isso. E aí também teve um documentário, inclusive, que eu indiquei no primeiro vídeo da primeira semana que eu estava tendo essas aulas. O documentário era SOS Saúde, tem no YouTube, vocês podem assistir. Esse documentário é muito interessante porque ele traz sobre a saúde de vários países, né? Inclusive Estados Unidos, França, Inglaterra.
e também traz sobre a saúde de Cuba. Eu achei muito interessante porque traz várias realidades da saúde em cada país. Igual nos Estados Unidos, o ápice do capitalismo, né, o lugar do capitalismo lá, até a saúde é uma mercadoria. Então, tipo assim, quase não existe saúde pública, assim, igual no Brasil. Não existe o SUS da vida lá nos Estados Unidos. Todo mundo lá tem que pagar por um plano de saúde e só que não precisa pagar são as pessoas que são mais marginalizadas mesmo, né? Pessoas em situação de rua ou pessoas idosas, assim, mas até mesmo idosos às vezes têm que pagar porque o plano de saúde público não cobre às vezes as necessidades que eles têm. E às vezes, mesmo tendo planos de saúde, existe uma corrupção total nesses planos de saúde que as pessoas, tipo assim, os médicos negam atender as pessoas porque vai ser muito caro para atender essas pessoas e tal. Enfim, gente, é um documentário bem interessante que é bem instigante também em relação a os movimentos sociais das pessoas para que se reivindique, né, sobre a saúde mesmo. Igual ele também passa um outro documentário. Posso estar deixando todos esses documentários aqui no link da descrição também para vocês assistirem, que eu sei que vocês vão gostar bastante, quem se interessa, né, por esses assuntos. O outro também era sobre a saúde aqui no Brasil, né, que foi algo de muita luta para que a gente pudesse conquistar o SUS, para que a gente pudesse conquistar essa saúde universal, né. Então, a gente tem que valorizar. É claro que existem muitas melhorias para ser feitas, né? Mas é justamente isso que esse documentário traz e essa matéria de saúde e sociedade traz. Porque para que exista saúde em uma sociedade que é um direito básico, né? Um direito humano, para que exista isso é preciso que a sociedade reivindique por isso. Porque quanto mais houver reivindicações, melhor vai ser a saúde. E nós não podemos deixar passar igual. Nós estamos vivendo um momento em que acho que todas as pessoas perceberam a importância da saúde pública, a importância das vacinas, a importância do SUS. Então vamos valorizar e vamos reivindicar para que isso melhore cada dia mais. E eu também fiz a matéria de ética, bioética e deontologia, que é uma matéria bem interessante, tipo assim, igual, acredito que muitas pessoas mesmo já pararam para pensar sobre essa questão da ética dentro da psicologia, né, da terapia. Por exemplo, às vezes, com certeza sempre você vai ter que ter uma confidencialidade com o cliente, né? Se você, no caso, é o cliente, o seu psicólogo tem que ter essa confidencialidade com você. Ele não pode contar para as outras pessoas o que você tá falando para ele. Mas existem alguns casos que é preciso que conte, por exemplo, se você, tipo assim, está prejudicando a vida de outra pessoa ou se você está prejudicando a sua própria vida. Então, nesses casos, nós mesmos ficamos em um impasse, né? Como as próprias professoras falam, tem muitos momentos que vocês vão se encontrar num impasse da ética, né? De você não saber se você deve, tipo, guardar aquilo que o seu cliente te trouxe, ou se você deve falar para alguma pessoa, sabe? Para algum familiar. Todas essas questões, é claro que você tem que fazer uma reflexão, você tem que ter tido uma aula de ética, assim, na sua faculdade, né? A deontologia é justamente essa ética da profissão. E a bioética é a ética da vida. É bem interessante pesquisar sobre isso. A gente fez alguns trabalhos, né, sobre isso. E é algo bem interessante, assim, que se existe e é muito importante que se exista. E nos casos da gente ficar nesses impasses, a gente pode estar entrando em contato com os conselhos de ética, né, os conselhos de terapia ocupacional, para que a gente possa esclarecer as nossas dúvidas, né, se a gente deve ou não repassar, se a gente deve manter em confidencialidade e todas essas questões. Enfim, foi uma matéria bem legal também, os trabalhos que a gente fez foram poucos, mas a maioria foram ABNT, então é o tipo de trabalho que dá mais trabalho, só que você aprende bastante também, igual eu aprendi bastante sobre a história da bioética, da ética e da deontologia mesmo, né, nós aprendemos aquelas leizinhas que tem assim, sobre quais são os deveres que um terapeuta ocupacional deve ter perante a ética, né, e tudo isso. Enfim, gente, eu amei muitas matérias que eu fiz nesse período, foram muito bem aproveitadas, e acredito que cada vez mais a gente tem que estar evoluindo nesse modelo EAD mesmo, porque é o que a gente tem no momento, né, da federal principalmente, que algumas particulares já estão voltando, mas a federal, por enquanto, vai continuar só EAD mesmo. E aí acho que a gente tem que estar evoluindo. Nós alunos temos que estar contribuindo com o professor tem que estar contribuindo com os alunos, buscando acreditar nesse modelo de ensino também, porque se não acredita, não precisa dar aula EAD, gente. E, enfim, é isso, e eu acredito que esse modelo é um modelo que está sendo possível nesse momento, né, quando a gente puder retornar presencial, vamos retornar presencial,
mas nesse momento é isso que nós temos, então vamos estudar para que a gente possa aproveitar ao máximo e para que a gente possa aprender e ser bons profissionais no futuro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve eu pretendo fazer um vídeo dando dicas para vocês, né, sobre como é esse ensino EAD, como vocês podem aprender mais com o ensino EAD mesmo, não acumular matéria, sabe, todas essas coisas. E eu também já fiz as minhas solicitações de matrícula desse período, vai ser para as disciplinas eu fiz a solicitação para atividades de lazer e brincar, fiz a solicitação para processos de terapia ocupacional nos contextos sociais, processos de terapia ocupacional nos contextos hospitalares, ortopedia e traumatologia para terapia ocupacional e metodologia científica 2. É isso, eu tô animada porque eu amo estudar, eu amo meu curso. Tô animada pra voltar às aulas, volto agora dia 20 já, se vocês quiserem que eu faça um study vlog, comentem aqui embaixo. Depois, se vocês quiserem também que eu traga um vídeo falando sobre como foram essas matérias, comentem aqui embaixo, mandem perguntas lá no Instagram, eu vou responder vocês, eu tô sempre falando sobre o meu curso aqui no Instagram. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Sejam muito bem-vindos a acompanhar sempre o canal aqui, se inscrevam, deixem o seu like, seu comentário. E se você já é inscrito aqui no canal, compartilha com um amigo aí pra ele estar conhecendo também. É isso, tchau e um beijo. Até a próxima!